Segunda parte do Blend olhamos para as matérias-primas e para as quedas que se têm registado, Luís, e começando pelo petróleo, que também tem registado quedas. Ainda hoje tivemos o barril de crudo abaixo dos $50. A questão que se coloca é, e tivemos analistas a dizerem, a garantirem esta semana que não vamos voltar tão cedo a ter o petróleo acima dos $60 o barril. A questão que te pergunto é, ao contrário, até que preço é que vai cair o petróleo? Olha, eu acho que não haverá já muito espaço adicional de correção para os futuros, ou seja, os preços de referência do crudo. Eu julgo que nas últimas semanas vimos efetivamente, nos últimos meses, materializar-se nos preços a incerteza relativamente às implicações económicas daquilo que foi a queda nos mercados acionistas da China. Depois também tivemos aquilo que seria o impacto do eventual saída da Grécia e o que é que isso teria em termos de redenominação dos ativos em euros e o que é que isso implicaria para a economia mundial. E depois tivemos nas últimas semanas o acordo nuclear com o Irão, mais as 5 potências do Conselho de Segurança da ONU e depois ainda mais a Alemanha, incluída nisto, que acabaram por fazer um desequilíbrio relativamente à oferta. No entanto, aos preços que está neste momento a transacionar o crudo nos mercados internacionais, eu diria que provavelmente já serão muito comparativos relativamente às alternativas que existem, por exemplo, no gás de xisto ou petróleo de xisto, como queiram chamar. E depois isto tem outro tipo de implicações, que é, ao preço que está, aquilo que são as previsões da procura mundial para 2016, pode haver aqui um aditivo adicional, porque a estes preços os consumidores podem ser compelidos a entrar mais neste tipo de formato de matéria-prima do que nos formatos alternativos. Para além disso, eu acho que pode haver aqui também incorporado no mercado algum otimismo em excesso relativamente ao impacto que tem a entrada do Irão como produtor mundial, como player de relevo no mercado internacional de petróleo. Contudo, também temos aqui alguns fatores de risco que levam a pensar que provavelmente não vamos ver um rally muito forte, porque vamos ter a manutenção de risco relativamente à recuperação económica na China. E do lado da oferta, muito provavelmente, vamos sempre ter aqui um aumento daquilo que é a produção proveniente do Médio Oriente. E depois, por fim, porque existe um aumento dos estoques, ou seja, dos inventários de energia que foram sendo empilhados por parte dos países produtores a nível mundial durante os últimos 12 meses. Esta semana tivemos dos Estados Unidos que acabaram por desanimar. Portanto, eu diria, equilibrando aqui um pouco o tema, que não vejo o petróleo vir muito mais abaixo destes $50. Se quisermos entrar no campo da análise técnica, alguns analistas de referência dizem que $47, $46 seria aqui uma resistência muito importante. Mas aquilo que me parece mais provável é que nós vamos ver, pelo menos durante algum tempo, até se materializarem algumas coisas mais fundamentais, um trading range, portanto um intervalo em que a matéria-prima do petróleo andará aqui entre os $50, $55. Estou a olhar para o nível de referência do WTI, que é aquele crudo americano, e não muito longe disso. Miguel, ainda ontem uma notícia, nomeadamente da segunda maior produtora de gás natural dos Estados Unidos, a Chesapeake Energy, que acabou por anunciar a suspensão do pagamento de dividendos que tinha previsto, nomeadamente para o trimestre, e espera poupar por ano $240 milhões, precisamente porque os preços caíram e as empresas têm que se adaptar. E a questão que se tem colocado muito também diz respeito, por exemplo, às produtoras de Shell Oil, que terão que fazer face a estes preços bastante mais baixos. Sim, tudo isto começou, só para enquadrarmos um pouco a situação, com a guerra que a OPEP decidiu lançar às produtoras de shale oil, ou de petróleo de xisto, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos assumiu-se como um produtor nos últimos anos, como um grande produtor de petróleo vindo do xisto, não propriamente na produção normal que os poços de petróleo nos países do Médio Oriente fazem, e isto levou a que esta guerra, portanto, a OPEP a aumentar a produção e a forçar a baixa do preço do petróleo, tornasse muitas das empresas nos Estados Unidos, que não eram tão eficientes, a fechar portas.
Aquilo que daqui salta mais à primeira vista é que as empresas foram obrigadas, as norte-americanas foram obrigadas a tornar-se mais eficientes, a juntar esforços, e essa medida que tu agora elencaste é uma delas, para que, precisamente, os custos de produção, que são mais caros, no caso do petróleo de xisto, possam garantir que os Estados Unidos continuam a produzir petróleo e que as empresas americanas continuam a estar no mercado. No entanto, e nesse aspecto, eu acho que o Luís, quando refere que o petróleo deverá continuar ali nos 40 e tais, 50 e tais, falar na resistência que os analistas técnicos em falam. termos técnicos, Sim, eu não tenho essa opinião, mas é uma opinião. Acho que o petróleo vem por aí abaixo e vai novamente voltar aos níveis em que esteve no início da década, no início do milénio, 2000, portanto nos $20, contas redondas. Vamos voltar a ver o petróleo novamente. E porquê? Porque parece-me que estamos a assistir a uma mudança de paradigma em termos daquilo que tem sido o mercado do petróleo. Acabou-se o monopólio dos países da OPEP, há formas alternativas não só da produção de petróleo, como também de energias, novas energias que podem substituir o petróleo, a eletricidade, o gás natural, que cada vez mais têm vindo a ser adotadas. Portanto, parece-me que o paradigma do petróleo enquanto fonte dominante da energia no século XX, neste século XXI, vai mudar, como o carvão deixou de o ser na altura após a Revolução Industrial. Isto é um pouco histórico, é um pouco também de especulação, mas há uma altura na história em que nós temos que pensar que pode ser aquele o ponto de ruptura e que o mundo daí para a frente, naquele aspecto, vai ser diferente. E este... $20 não é este ano. Não, eu não estou a dizer que é este ano. Pois, Não. Estava a falar para Mas este também não é ano. daqui a 50 anos. Não é daqui a 50 anos. Poderá ser, Pronto, tudo bem. se calhar, em 2016, 2017. Não quero estar Para shortar, então. No Mas Morgan vai ser, Stanley mas veio vai ser. dizer que não há Isso é, sem paralelo na dúvida. história para uma queda como aquela que se tem assistido nos preços do petróleo, dizendo que até é bem pior do que a que se registrou em 1986. É também essa a tua perspectiva. Também partilhas mais da perspectiva do Miguel, de que podemos assistir aqui ainda uma queda maior? Partilho mais a opinião do Miguel, sim. Eu não gostava de pôr preços nisso. De facto, parece que, e o Miguel fez um bom enquadramento, foi a política energética dos Estados Unidos que mudou um pouco no que diz respeito ao petróleo. As outras commodities são mais relacionadas com o abrandamento dos emergentes, nomeadamente a China. Mas relativamente ao petróleo e ao complexo dos preços da energia, é de facto a política energética nos Estados Unidos que muda um pouco aqui o jogo de forças e o equilíbrio de preço do petróleo e de outros produtos, nomeadamente também o gás, nos mercados internacionais. Os Estados Unidos tornou-se, já são este ano, o maior produtor de hidrocarbonetos, petróleo, gás natural e afins do mundo primário. Seriam, em termos normais, se o petróleo se mantivesse acima dos $60, que dizem o break-even da exploração do gás de xisto e do petróleo, nomeadamente do petróleo de xisto, neste caso os $60 é uma referência para o petróleo, não para o gás, seriam em 2018 também o maior produtor mundial de petróleo. O que acontece é que os Estados Unidos têm capacidade intelectual para continuar a reduzir a médio e longo prazo os preços de exploração mesmo do xisto. A tecnologia avança muito mais rapidamente do que aquilo que podemos imaginar e neste aspecto os Estados Unidos têm um edge relativamente ao resto do mundo. E portanto existe também um novo paradigma, ou seja, este preço de equilíbrio a partir do qual o petróleo, eu não diria que o preço do petróleo deverá continuar a cair de forma, enfim, descontrolada, mas claramente e com alguma segurança podemos dizer que os $60 é um cap muito importante para o preço do petróleo, porque lá está, é o break-even para os produtores de xisto. Agora, o que vai acontecer é que a tecnologia vai permitir com que daqui a um ano ou dois o break-even seja a 50 ou 45 e, portanto, e o mix energético, não é, a utilização de energias alternativas, vai fazer com que a dependência do mundo do petróleo seja cada vez menor. Olhando para outras matérias-primas, eu hoje vi um título de uma análise muito interessante sobre o ouro, que tem estado também a sofrer fortes quedas, e vou usar esse título para te fazer a próxima pergunta. O ouro está a entrar ou já entrou em coma? O ouro é claramente... Existem duas grandes variáveis que determinam o preço do ouro.
O primeiro é... Embora, e se me permites, porque estamos a ver o gráfico intradiário, hoje, pela primeira vez em 10 sessões, o ouro está a subir. Portanto, para os telespectadores não pensarem que estamos distraídos. Exatamente. Não, apesar de ser um metal precioso, a verdade é que o ouro continua a ser, ou é reserva de valor, não é? E havendo situações de extremo risco, o ouro ganha algum valor. Mas eu diria que, ou ganha mais valor relativo. Eu diria que nos últimos 2, 3 anos, paradigmaticamente, apesar dos problemas que tivemos na Grécia e na Europa, o ouro deixou de constituir uma reserva de valor tão importante quanto era há alguns anos atrás, ou sim, alguns anos atrás, 2, 3 anos, não mais do que isso. A outra fonte que explica a evolução do preço do ouro é claramente a procura, não é? E a procura, houve uma altura no início de 2008, 2009, no início da crise, um bocadinho antes disso, houve uma criação de produtos sintéticos que permitiam a exploração e que permitiam a exposição ao metal precioso, ao ouro, e isso de facto inflacionou o preço do ouro naquele período, 2006, 2008, 2009. Hoje em dia, e porque esses produtos deram algum problema, porque são feitos com rollover de futuros e a replicação sintética não é perfeita, a verdade é que houve uma divergência entre o comportamento destes produtos e o comportamento do ouro por si. Isso, enfim, descredibilizou a reputação deste tipo de produtos e o dinheiro que havia neste tipo de produtos baixou imenso, ou seja, a procura marginal que havia sobre o ouro reduziu-se bastante nos últimos anos e, pelos vistos, se calhar, os indianos, na Índia não estavam muitos casamentos, porque, enfim, são falta de ouro, ou há falta de dinheiro para ouro. Luís, e estamos a ver também outra matéria-prima em forte queda desde o início deste ano, que é o café, que nesta altura é, inclusive, a commodity que acumula maiores perdas. Sim, é uma tendência que vamos continuar a assistir, nomeadamente neste grupo de commodities. Há pouco o Miguel também falava do alumínio, ainda vou passar a palavra ao Miguel, mas estamos nos últimos minutos. Sim, mas as matérias-primas agrícolas têm fases muito cíclicas, não é propriamente aquilo que eu consigo efetivamente dar uma opinião muito concreta, mas normalmente matérias como o café, como a soja, etc., estão normalmente associadas exatamente, a uma relação procura-oferta nós podemos efetivamente estar a ver agora este gráfico e se calhar chegamos provavelmente aí a janeiro, março, abril, tens umas intempéries completamente diferentes e tens uma subida fortíssima, sim, mas eu diria que as variáveis, enquanto nas matérias-primas de metais de base, como o cobre, como metais preciosos, têm muita relação com aquilo que é o GDP mundial, nas agrícolas, eu, pelo menos da percepção que tenho, não é uma coisa que esteja tão diretamente relacionada. Miguel, estas commodities são muitas delas negociadas em dólares, a expectativa da subida das taxas de juros nos Estados Unidos também atrapalha aqui um bocado. Sim, mas em relação ao café, por exemplo, que é uma commodity, não que eu siga, mas que por acaso recentemente até estive a ler alguns apontamentos sobre isso, os países produtores de café, nomeadamente o Brasil, têm como moeda o real, que tem perdido imenso valor nos últimos tempos. E não que haja uma coincidência, mas há uma correlação bastante forte. Em relação a outra commodity, já agora que eu sublinhava, não vale a pena bater mais no mesmo material, no mesmo metal, que é o ouro, iria buscar outro metal, o alumínio, que está em queda também, caiu cerca de 10% este ano. Isto porque a China, enquanto maior produtor mundial de alumínio, está a exportar, porque já não consegue escoar internamente toda a sua produção. Até aqui a China conseguia absorver a sua produção de alumínio e a parte exportada era muito residual. Atualmente a China está a virar-se para o exterior e a exportar o alumínio que produz porque não o consegue absorver, provocando também a queda deste metal. Voltamos a marcar encontro dentro de sensivelmente um mês e alguns dias. Quanto a si já sabe, os altos e baixos dos mercados estão de regresso em setembro. Entretanto, tenha umas ótimas férias e prepare-se, claro, para fazer bons investimentos. Até lá.